Meu mano, se você não quer ficar 4 anos na faculdade de educação física e muitas vezes sair de lá sem nenhuma bagagem ou experiência relacionada à musculação, então o curso da CBMF é para você. Inclusive, eu faço esse curso, estou quase terminando ele, já passei da metade, e ele te profissionaliza e te capacita para você atuar como personal trainer, treinador esportivo, em qualquer academia do país em menos de 2 anos, com uma grade curricular totalmente voltada pro fisiculturismo e para musculação. Se você tiver interesse, meu mano, o link está aqui na descrição, e usando o nosso cupom MANOS você ainda garante desconto em todas as suas mensalidades. Fechou? Mas afinal de contas, quanto ganha um personal trainer? É isso que a gente vai conferir nesse vídeo. Para quem não tá ligado, rodou, né, fez um burburinho assim na maromba, esse vídeo aqui do PodShape, onde eles perguntaram pro Lars Refundini, que é um personal trainer bem sucedido no meio da maromba, né, quanto que é possível um personal trainer tirar por mês ali, ele dando aulas presencialmente. Gerou essa polêmica, resolvi trazer para vocês, expor a minha opinião também sobre tudo isso, mas também eu trouxe, né, para acrescentar a opinião do grande treinador Pacholok, que foi agora campeão do Mr. Olympia, tanto com o Derek Lunsford quanto com o Ramondino. Eu acho meio impossível você não estar sabendo quem é esse cara, né? E aí, antes de eu continuar, eu peço por favor, meu mano, para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso daí me ajuda bastante e, como eu sempre digo, não te custa absolutamente nada, tá bom? Vamos aqui conferir e aí no final eu dou minha opinião, ou no meio do vídeo também, que vocês já estão acostumados. Teto limite de um personal de sala que só trabalha, não trabalha com online, que ele só dá personal, pode ganhar. Você Por fala exemplo, financeiro? um personal de sala ele consegue ganhar até isso daqui por mês. Cara, ó, eu vou fazer conta besta, De tá? padaria, tá? Conta bem superficial, mas eu vou chutar uns 30k, tá? Tá, vamos colocar a hora aula Ousado, hein? 30 mil no mês, será que dá pra tirar um personal trainer? aqui, valor do cara. Cara, eu vou chutar abaixo, 200. Tá. E eu vou colocar pra ele trabalhar pouco, 8 horas por dia. Cara, 8 horas por dia é bem de boa. 8 horas por dia dá 7, 8 aulas. É uma hora, 8 aulas. É porque 8 coloca horas. uma hora, por mas às aula, vezes dá um atraso, ou outro você coloca, dá um atraso de 15 minutos, então acaba sendo 7 aulas. Tá, mas coloca 8 aulas. Dá 1.600 por dia. Cara, uns 30, 35 mil. Então, cara, porra, o cara fazer 30 mil por mês, hoje, é uma grana É uma boa. grana boa, uma grana ótima, porra. Você entende? Dá pra viver super bem. Porra, pra caralho. E E não é difícil, velho. quanto você acha que Tá, eu sei que isso daqui é um corte e que, na verdade, a gente deveria trazer Eu sei que isso daqui é um Reels, ou seja, um corte mais curto ainda, feito de um corte dentro de um contexto de um podcast. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a opinião do Pacholok, o Laércio aqui deu a dele, então, por ele dá pra tirar aqui 30 mil reais no mês, que, mano, é uma baita de uma grana. Lembrando que isso daqui é faturamento, tá? Não é 30 mil de lucro, porque o personal, ele tem gastos com transporte, tem gastos com academia, que ele vai dar uma parte ali para academia, né, que normalmente sempre rola isso. Então tem as suas taxas ali, então são 30 mil de faturamento, que, cara, é um baita de um salário hoje em dia. E aí vamos ver até esse comentário aqui, que está em evidência. Deixa eu ampliar aqui para vocês, acho que vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver direito? Vamos ver. Conseguem, tá? Enquanto a maioria que comentar aqui tiver essa mentalidade de achar impossível 200 reais a sessão de treino, mais distante nossa classe vai estar desse valor. Concordo com ele, tá? Em muitas academias de São Paulo, o valor médio é 250. Varia conforme a região. Tipo assim, tudo vai depender da sua região, do quanto público ele pode pagar, tá? Eu sei que isso daí parece meio óbvio para algumas pessoas, mas para outras, por incrível que pareça, não. Então, se o público pagante tem condições financeiras de pagar 100 reais uma hora a aula, não queira você cobrar 200, porque aí você nunca vai fechar personal, tá? Em relação àquela área. Mas vamos continuar aqui com o comentário aqui do cara, aqui do André Albuquerque. Mas é claro que você precisa ser um especialista em alguma área, ok? Para você que não acredita nisso, eu vou te falar como você também pode ganhar esse valor. Vamos pegar a dica dele. Primeiro, faça uma campanha nas redes sociais direcionada para as pessoas que vivem ou trabalham ao redor da Nation ou das melhores bodytechs. Ou da Ironberg também, porque é um público que tem um maior poder aquisitivo. Dê 3 meses de treinamento para uma pessoa que campanha atingir um valor muito especial para que ela obrigatoriamente se matricule em alguma dessas academias.
Atenção, precisa ser nas academias mais elitizadas, pois ali que estão os clientes que pagam 200 por treino. Eles não estão na Smart do bairro da periferia, concordo. Agora você tem 3 meses para conquistar um novo cliente ali e cobrar a média de todos os personagens que está em R$200. Olha, interessante. Tá. Interessante essa estratégia aqui. Então você pega uma pessoa, joga ela para uma academia que ela tenha condições de poder pagar. Essa pessoa ela vai se familiarizar ali na academia, vai conversar com outras pessoas, vai ter resultado. A pessoa precisa também fazer, né, a parte dela para que tenha resultado. Outras pessoas vão olhar e ver o seu trabalho com aquela cliente, e aí você vai conquistando um novo público. Interessante essa abordagem. Cara, bastante legal. Vamos agora aqui pro Pacholock. A gente até comentou aqui antes de começar, né, que ficou muito em alto um corte que nós tivemos aqui no meio do Laércio, falando do qual que é o teto, né, assim, qual é o limite que um personal consegue ganhar dando aula, né, só em sala, sem o online. E a gente chegou aqui num valor de, acho que 30. Eu acelerei o vídeo porque, não por eu já ter assistido o conteúdo, né, como falei pra vocês, eu fiz o corte na minha página, mas também porque eles enrolam muito pra falar. Então, pô, 1 segundo, 2 segundos pra falar ali, dar uma respirada e tudo mais. Então acaba sendo um pouco maçante ali pra ficar escutando. 30, Você acha que muita gente não entendeu, né? Eu vi ali nos comentários das páginas. Muita gente, mas na minha cidade é a realidade. Lembrando, pessoal, que a pergunta foi qual que é o limite que um personal consegue ganhar numa sala. O limite, o melhor lugar, a melhor academia, a hora mais cara que um personal consegue dar. Obviamente, R$200 a gente colocou ali, não é a hora mais cara, que mesmo tem personagens aqui, na Ironberg, de Alphaville, que cobram R$350 a hora aula aqui. E tá lotado de aluno. Ou seja, o cara ganha mais que isso. Você já foi personal de sala. Sim. Por muitos anos. Em grandes academias, né, no Brasil. O que você acha dessa opinião, desse valor? Você acha que hoje é possível tirar isso só dando aula, né? Numa sala? Qual era a realidade da sua época? Né? Porque você pegou, a gente brinca estrada de terra no negócio. Você ajudou a asfaltar tudo isso aqui. Você pegou lá o primórdio da coisa. O que mudou? O que você acha sobre essa opinião? Quanto você cobrava a aula na sua época? Cara, eu comecei a trabalhar em academia em 2004, meu primeiro estágio. Eu ganhava R$2 a hora. R$2 a hora? É. Caralho! E hoje, tipo, já cheguei a cobrar lá fora, quando eu tô por lá, $500 a aula. $500 a aula, tá vendo? Tá vendo? $500 a aula que convertendo para real dá o quê? R$40 mil? E tipo assim, hoje eu não. Se eu abrir um dia pra dar aula, sim, eu vou ter uma procura absurda, eu conseguiria fechar. Não, a Elo que trabalha comigo recebe muita mensagem, pô, o Pacho não abre um dia, tipo assim, eu sempre falo, não, vamos abrir, mas cara, é tanta coisa pra fazer que eu não consigo. Mas ó, vou te falar, acho que até quando eu morei em Curitiba, que eu realmente atendi em sala de aula, a minha fase final em Curitiba lá, eu já treinava o Rafa, já treinava o Zanca, o Nescau, o William, e eu dava 6, 7 aulas por dia. Tirando eles. Tá. Tipo assim, eles eram caras que eu não cobrava. Então, eu tinha lá 6, 7 alunos por dia, R$250 a aula, conseguia chegar nesse valor de 30 mil. E até ontem eu comentei um dos cortes que tava você e o Laércio, a galera falou, pô, você, tipo assim, cara que ficou ofendido. E, cara, eu consegui chegar nesse valor ainda, sem ter... Eu não era o Pacho de hoje. Era um cara lá de Curitiba, bem conhecido na cidade. Brucutuzão, 130 quilos. Carecão e tal. E porque foi posicionamento. Exato. Acho que quando que foi meu ponto de virada como personal? Escutem só o que ele falou, posicionamento. O outro cara lá do comentário, o André, ele falou a mesma coisa. Cara, você precisa se tornar referência também em alguma área. Então você precisa selecionar o público que você quer atingir. Você quer atingir quem? Os mais novos? Um público mais idoso? Você quer atingir somente mulheres, somente homens? Você também precisa definir a clientela que você quer ter. Cara, eu tive 2 pontos chaves, assim, que falou, cara, o que eu tô fazendo? Um deles foi, eu dava aula numa clínica em Curitiba, onde eu tinha de bons alunos, eu cobrava ali R$40 a hora, e dava aula o dia todo, final de semana e tudo. Pra época, era uma hora boa, na época, isso, 2011, 2012. Sim. Aí, quando eu saí de lá, eu fui pra uma academia maior, e eu lembro que quando eu saí, e nisso assim, era 12, 13, 14 aulas por dia. Caralho. E quando eu saí de lá, eu tinha que pagar, lá eu pagava a taxa de personal no final do mês. Lá eu pagava, era uma porcentagem do que eu dava de aula. E quando eu fui pra essa academia nova, lá eu tinha que pagar por aluno, era R$200 por aluno. Então eu levei, tipo assim, 15 alunos, teria que pagar R$3 mil de taxa nessa academia. Aí quando eu cheguei nessa virada de sair de uma, eu paguei a taxa no final do mês, no outro dia caiu, eu paguei os 3 mil, e daí eu lembro que no mesmo dia caiu meu cartão. O que aconteceu nesse dia, cara? Na noite anterior eu arrumei minhas marmitas pra ir trabalhar e tinha acabado a carne. Aí eu fiz uma marmita de arroz e falei, cara, na hora do intervalo eu vou lá e pego um atum no mercado e, tipo, R$2 a lata. Aí cheguei, cara, fui pegar a carteira, não tinha R$2. Aí falei, passa no cartão. Aí tinha caído o cartão, a fatura, não tinha R$2 pra pagar o cartão, cara. E, cara, pra mim ali foi, tipo assim, muito humilhante. Eu larguei, eu trabalhando um monte, cara, e eu cheguei...
Caralho, imagina você tá no mercado, você vai passar uma lata de atum de R$ 2 e você não tem R$ 2 no crédito. Mano, humilhante, tá? Eu voltei pra academia e comi só arroz. Falei, cara, tipo assim, o que eu tô fazendo de errado, né, cara? Humilhante, eu já passei por isso, tá bom? Não por essa situação mesmo, tá? Mas, pô, você tem que tirar bagulho ali da conta porque você não tem grana, é... Cara, é humilhante, é uma situação bem chata mesmo. O que eu tenho que melhorar? Pô, vou dar mais aula, preciso dar mais aula, né? E, tipo assim, o tempo Não dava mais pra dar aula, não mas tinha você mais o queria que dar. fazer. Aí chegou o final daquele ano, eu não tinha dinheiro pra viajar, porque, cara, a gente ia viajar pra nossa casa da nossa família, assim, tipo, Curitiba, interior do Paraná. Aí, tipo, tinha pedágio, gasolina, não tinha dinheiro pra viajar. E eu tinha casado naquele ano. E daí, tipo assim, o meu sogro me deu dinheiro pra gente poder ir pra casa dele no final do ano, cara. E pra mim aquilo foi muito humilhante, cara. E daí eu passei aquele final de ano, assim, Mal. cara, pô, tô trabalhando, eu trabalho um monte, tem coisa errada. E tá certo, na época eu competi, então eu investia muito também na preparação. Aí quando eu voltei, cara, eu fiz uma assessoria de marketing, posicionamento, produção de conteúdo, e eu comecei a entender algumas coisas. Eu pegava qualquer aluno que aparecia, eu pegava. Então chegava a senhorinha, dava aula pra ela. Chegava o gordinho, dava aula pro cara. Eu não tinha um perfil de aluno. Eu não tinha produção de conteúdo. Então, quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu vou trabalhar com o cara que quer ter um físico diferenciado. Na época, eu tinha muito cara que eu dava aula, assim, que tinha grana, que queria ter um shape de Jonas Physique. Então, tanto que na época eu preparei muito meu physique porque os caras que podiam pagar uma de personal me contratavam pra ficar num físico bom de praia e depois eu acabava virando atleta. Ou a menina que queria ter um shape top pra praia e daí era um físico de uma wellness. Então, os meus primeiros atletas eram alunos que acabaram virando atleta. E quando eu fiz isso, eu tinha uma produção de conteúdo, eu comecei a deixar um momento do meu dia pra produzir um conteúdo, mexendo no meu canal. Então, eu comecei a ser conhecido em Curitiba como o cara que quem quisesse ter resultado, Tem que treinar com ele. é esse cara que procura. Isso foi que ano, Pacho? Essa virada foi 2014. Pois, e lá atrás é difícil quem tinha essa visão, né, do marketing digital. Aí, Tudo. canal, tudo mais, produção de conteúdo. E, cara, rapidamente eu virei uma referência em Curitiba. O cara que quer ter um físico diferente Tem que treinar com é ele. o Pacholak. Você já tinha físico, né? Ainda era o Pacholak, eu era atleta. Aí, quando abriu a Overall em Curitiba, que foi 2016, aí eu tinha um espaço que o atleta era bem-vindo. Tá. Hoje aqui você pode ter uma Ironberg. Mas lá em Curitiba, na época, eu dava aula em academia, tipo padrão, Bodytech. alto padrão, assim, Bodytech, tinha Swimix. Então, muitas vezes o cara que era mais uma pegada atleta, ou que treinava já diferente, não era bem-vindo lá. Aí, quando abriu o Overall, eu tinha um lugar que meus alunos eram bem-vindos. Sim. Então, ali juntou tudo. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar com o Zanca, com o Nescau, com o William, aí depois veio o Rafa. Então, eu deixava um período do meu dia pra treinar, pra dar minhas aulas, que geralmente era das 6 até 1, 2 da tarde, e no final do dia eu treinava os atletas. Que era a sua vitrine ali. Exato. Então, ali rapidamente, cara, e daí, depois que eu comecei a treinar esses caras, aí a procura veio muito grande. Aí depois eu fui pra Integral na época, eu já tava dentro de uma marca. Antes você tava na Ao final, eu não tinha patrocínio, depois no final da carreira de atleta eu tava na Black School. Black School. Aí na Integral já era uma pegada, tipo, realmente treinador do time. Sim. Então daí isso já me levou a uma referência nacional. Mas pra chegar ali foi isso, cara. Eu entender um posicionamento, eu colocar preço, eu dizer não algumas vezes. Tipo, às vezes chegava um cara que queria treinar, porque eu já era o cara lá em Curitiba. Então eu queria treinar comigo. Mas o cara não fazia dieta, o cara faltava treino. Eu falei, cara, não dá mais. E quando você começa a posicionar de você falar não com o cliente, aí o que começou a acontecer? Cara, se você for treinar com o Pacho, se você não fizer a dieta, se você não se dedicar, ele vai te mandar embora. E você também tem uma demanda. Isso. Então, tipo assim, era impossível meus alunos não ter Sim. resultado. Porque eu só trabalhava com quem tava afim. Então, e até uma dica pro pessoal. Você acha que era possível? Hoje em dia eu vejo muito profissional já querendo começar com atalho. Não vou dizer nem atalho, né? Hoje em dia as coisas são diferentes, óbvio, são outros tempos. Mas eu vejo já o profissional, vamos falar da sua área aqui, são em todas, mas vamos focar na sua. O personal, o educador físico. Eu vejo muita gente sem nenhuma experiência em sala, em treinar pessoas, já querendo ir forte para o online, já em rede social, já movimentando muito e vendendo planilha de treino, não sei o que, blá, blá, blá. Você acha que isso é possível hoje? E olhando para você acha que o Pacho seria o Pacho hoje se não tivesse todo esse caminho, toda essa experiência em sala? Não, com certeza não. Se eu não Você acha tivesse que feito... isso é necessário? É necessário. Pra chegar onde você chegou. Com certeza. O cara que tá assistindo, que quer chegar, pô, eu olho pro Pacho no espelho, eu quero chegar onde o Pacho chegou. Você acha que ele tem que trilhar esse caminho? O cara tem que vir aqui dar aula na sala, tem que ter vários alunos, tem que criar essa casca? Com certeza. Cara, se eu estivesse fazendo educação física hoje, com certeza eu ia querer fazer um estágio no Ironberg. Tá aqui no dia a dia, atender um monte de aluno, montar ficha, correr, atender um... Cara, isso deixa o cara bom, cara. Que é a casca, e né? a galera hoje não tem isso. Tem muito cara que ele pula da faculdade pro atendimento online, ele não tem essa... Ele já quer aplicativo, aí já não sei o quê. ele não tem essa habilidade aqui, cara. Isso foi a minha base, com certeza. Com certeza. Com certeza. Não pularia esse... Não. Mesmo sendo hoje em dia, não pularia. Não. Eu acho que valeu a pena ali. Sim, com certeza. O meu período de R$2 a hora, que eu atendia muita gente na academia lotada às 6 horas da tarde, cara. Tipo, me trouxe muito conhecimento. É o famoso Assim, planta hoje, colhe depois. Era um olho tão... É a prática, né? A prática, a teoria conta muito, mas a prática também. Não adianta nada um sem o outro. Tipo assim, a gente tá falando aqui, cara, eu olhei já hoje o menino e falei, cara, o cotovelo do menino como que tá ali. Sim. Tipo assim, Você iria corrigir. cara, eu consigo olhar isso aqui numa sala de musculação e ver quem tá tendo errado. Exato, eu falei isso no podcast, inclusive a gente comentou aqui com o Laércio. E o dono da academia, ele consegue ver o profissional que tá lá embaixo fazendo isso. Inclusive eu vou até citar ele aqui, ele já, com certeza ele vai estar assistindo nesse podcast, o Kainan. Ele, logo quando abriu essa Ironberg aqui, ele era o nosso gerente, né, dos professores. Ele sempre foi um rapaz muito esforçado.
Então, você acaba analisando, né? Eu via que ele sempre estava ali ajudando as pessoas, sempre sendo proativo. Uhum. Aquele fazer um pouquinho mais do que você, Sim. é o que eu falo, você sempre tem que ser proativo no trabalho que você faz. Isso faz diferença. Ah, não, mas eu sou pago para colocar só a caneca preta aqui, essa aqui não. Mas, cara, você tá sem fazer nada, essa aqui já tá aqui, já coloca essa aqui também. Exato. Ah, não, mas eu vou colocar aqui, você acha que os caras a empresa tá vendo você fazendo isso aqui. Você fazer uma, duas, três, a empresa tá vendo você fazendo isso daqui direto. Quando a empresa for subir alguém de cargo ou algo do tipo, ele vai lembrar disso daqui, você pode ter certeza absoluta. E o Kainan, ele ficou alguns meses aqui, obviamente ele já veio trabalhar aqui pensando, né, que, não, vou criar um network ali, e eu vou pegar os alunos, porque já vou começar da personal, eu vou entrar lá para pegar um network normal, Sim. óbvio, eu também pensaria da mesma forma. E ele passou alguns meses aqui e tal, aí ele já sabia. E eu acabei criando uma amizade com ele, a gente sempre tava junto, ele gosta muito, ele é super fã do Panaim, enfim, ele é focado no treinamento feminino, ele é voltado também pro bodybuilder, ele ama. Aí um dia ele tava treinando, ele, posso falar com você depois? Eu falei, pode, eu já sabia já, ele vai sair. Já tá movimentando minha rede social, já tá pegando os alunos. Aí eu falei, não, sobe, eu vou fazer uma pós-treino lá em cima, aí você sobe. Inclusive o Neto tava aqui, ele e o Neto são bem amigos. Aí ele, não, então, cara, eu vou sair da sala. Eu quero focar mais na minha carreira, eu quero ter mais tempo para produzir. Aí eu conversei bastante com ele, eu falei, é a hora de você fazer isso, você tá pouco tempo na sala, você tá poucos meses. Você acha que é a hora de você sair? Você acha que você não deve ficar mais tempo aqui, um pouquinho, pegar um pouquinho mais experiência, ter mais network, porque não você estando na sala aqui o dia inteiro, ainda mais aqui embaixo. Você viu que tem muita gente, influenciadores gigantescos aqui, os maiores do Brasil, não só do nosso meio, na fitness, né, fora da bolha, milhares de empresários aí gigantescos. Você não estando aqui o dia inteiro, não é bom para você? Fica mais um pouco, não, mas eu quero, enfim. Ele saiu e hoje ele tá assim, super bem. Ele conseguiu criar uma rede de alunas, né? Ele é focado no feminino. E hoje ele tá indo super bem. E poderia também ter saído e se dado super mal. E sempre quando dá, eu ajudo ele em alguma coisa. Eu coloquei ele na Soldiers. Legal. Hoje ele treina a Fabi, que é a dona, exato. Rapaz super educado. Então a empresa, ela sempre vê esse cara que você falou. Com certeza. E também vê o cara que não faz. Sim. Quantas vezes eu tô ali embaixo treinando com o boné aqui, ó, com o fone aqui, no meu treino aqui, e eu tô vendo tudo. Eu tô vendo o cara que tá do meu lado fazendo erradaço, e o professor tá ali assim, ó. Pra quem não sabe, o Baz aqui, ele é um dos donos da Ironberg Alphaville, tá? Então, ele que dá pitaco, comanda tudo. O cara é dono, né, pai? Você acha que o cara não vai estar olhando o que tá acontecendo na academia dele? Eu não falo nada. Eu vou anotando. Aí eu chamo a Jaque, falo, Jaque, aquele ali, ó, ela já até sabe. Então, eu acho que o profissional, para ter sucesso, ele já tem que começar desde lá de trás sendo proativo. Desde lá de trás, não importa se é estagiário, ganha R$ 1.200, seja proativo, cara. Porque alguém tá vendo. Alguém tá vendo, às vezes você nem espera, ainda mais num ambiente desse aqui. Você pode chegar um cara e falar, gostei de você, vem trabalhar comigo. É que a gente vai ter o cara ruim, o medíocre, o mediano ali, e o cara acima da média. Eu não vou falar quem, vou até te cortar. Não vou falar o nome da pessoa nem nada, mas tem um empresário que treina aqui. É claro que assim, você tem que ser proativo, você tem que fazer mais do que te pagam. Eu concordo com essa visão, desde que o ambiente te permita isso, tá? Porque quantas vezes a gente já não vê a pessoa, ela se esforça pra caramba, dá tudo de si, mais ainda do que foi, vamos dizer assim, contratada, só que o chefe não acaba não reconhecendo. Ou o ambiente ali da empresa não permite com que ela cresça dentro da empresa. Aí eu sou totalmente contra a pessoa ficar fazendo, sabe, mais do que foi combinado ali. Mas agora, nesse contexto, nesse cenário, eu concordo com os caras. Tem que ser proativo mesmo, tem que ser acima da média para você poder se destacar, porque aqui tem a oportunidade, a possibilidade de você se dar bem se você se destacar. Ele paga, eu acho que algo por volta disso, ele paga 670 mil por mês pro personal. O personal deixa 3 horas vagas do dia para ele. Nossa. Essas 3 horas do seu dia é minha. A gente paga 60 mil por mês, não quero saber. E às vezes ele tá, por exemplo, em São Paulo, no Rosewood, em um hotel, porque a gente sabe um hotel em São Paulo. Tem um helicóptero meu saindo de Alphaville, então o helicóptero vem aqui me dá aula. Caraca, que massa. Vai lá dar aula e volta. Então. Entendeu? Por quê? O cara é proativo, o cara é bom. Mas não é o cara que vai fazer a média. Ele faz mais do que a média. Por isso que não, mas ele foi visto por alguém. Exato. Você entendeu? Se ele é um cara... Ele não consegue uma oportunidade dessa, entendeu? Jamais. E hoje, Pacho abriu 4 aulas. Obviamente você não vai fazer isso hoje, porque você tem muito produto digital hoje, enfim. Mas o Pacho... Eles já falaram sobre o assunto principal aqui do vídeo. Eu não vou querer terminar esse vídeo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui junto com vocês uma planilha no Excel. Pera aí. Abrir aqui a planilha, eu vou fazer o seguinte. O Laércio, ele falou o quê? R$ 200 por hora aula, né? Então o cara, se ele trabalhar ali, dá 8 aulas por dia, ele vai ter um resultado de... vai dar 200 vezes 8, vai ter 1.600. Vamos dizer que o cara ele trabalhe de segunda a sexta, aí vai dar 20, porque são 4 semanas, vamos botar 22 dias, né? Então vai ser
22 vezes 1.600 dá 35.200. Vocês conseguem ver direito? Deixa eu ampliar aqui. Aí. Agora vocês conseguem ver bem melhor. Dá 35.200 que um personal pode tirar por mês ali só dando aula, tá? Isso um personal, eu vou dizer assim, um personal que tem autoridade, um personal que tem posicionamento, um personal que ele faz acima da média, que ele é bom. Só que aí, é questão, lembra que eu falei de que esses 35 mil aqui são de faturamento? Cara, vamos tirar para ver quanto que sobra de lucro. Então eu vou supor que esse valor aqui, ele é o 100%, só que eu vou precisar retirar uns 30% de custos. Porque o cara ele vai pagar academia, ele tem custo de transporte, ele tem custo de, poxa, se ele abrir a empresa. Porque, mano, você tá ganhando 35 mil, você tem que abrir a empresa. Entendeu? E não dá pra você abrir MEI. Então você vai ter custos com a empresa pra você poder declarar tudo certinho, bibibi, bobobó, pra você também, o leão, depois não vir, ó, te morder e você ir pra cadeia, tá? Então vamos tirar aqui 30% desse valor. 30% desse valor é 3.520. É que eu não sei mexer muito no Excel, então eu vou fazer dessa forma, tá? Então, 35.200 menos 3.520 vezes 3 vai dar 24 mil reais de lucro, tá? Esse profissional, ele tá tirando que, mano, é um baita no salário, é uma baita de uma grana. Só que assim, vamos lá. Que a gente pode... Essa daqui é a visão do Laércio, tá bom? Quando o personal, de novo, quando o cara ele já tem autoridade, ele já construiu seu posicionamento. Vamos lá, então, o que o Pacholok ele disse? Ele não entrou tanto em valores, ele falou que é possível o personal ganhar 30 mil reais por mês, que inclusive ele fez isso. Só estou recapitulando tudo aqui para eu poder trazer a melhor informação para os senhores, tá bom? Então o Pacholok falou que consegue tudo isso, só que ele precisa primeiro do quê? Ter posicionamento, em qual área você quer atuar, em qual público você quer atender, tá? Você precisa ter autoridade gerada com esse posicionamento e também você precisa ser proativo. Como eu falei, o ambiente também precisa te permitir para que você cresça dentro daquele lugar e você, comece a ganhar um destaque, tá bom? Então, se você atender esses 3 requisitos aqui, você consegue chegar no ponto de cobrar de ganhar, né, 30 mil, mais de 30 mil reais ali na hora aula, tá bom? Só que não é muito bem a realidade de todo mundo que começa. Então eu vou fazer aqui a minha opinião, só que de um dado bem conservador. Então eu vou botar aqui, opinião conservadora minha, tá bom? Vamos supor que você vai dar uma aula aí, vai cobrar 100 reais a hora aula e vai dar só 6 aulas por dia. Então 6 aulas por dia, tá? No valor de 100 reais por aula. Então no dia você vai tirar 600 reais. No dia você vai tirar 600 reais. Vamos dizer que você também vai trabalhar os 22 dias úteis. Então aqui você vai ter 22 vezes 600, vai dar... Ih, tá ruim aqui. Vamos ver aqui. 22 vezes 600. Ih, gente. Ok, mudei aqui, consegui entender. Vai dar 13.200 no mês. Por que eu estou falando apenas 6 aulas e 100 reais? Porque eu quero que esse profissional, acho que eu faria isso, tá bom? Eu daria só 6 aulas por dia, a 100 reais cada uma, tá? Que é um preço justo, um preço de média assim. Inclusive, para aqui para São Paulo, que é onde eu moro, tá um valor abaixo da média, né? E eu tiraria ali 13.200 no mês. Só que, por que eu coloquei poucas aulas no dia? Porque o restante do tempo em que eu não estivesse dando aula, né, ou estivesse descansando por ser um final de semana, eu estaria produzindo conteúdo na internet. E é aqui que está a virada de chave. Por quê? Porque eu ia começar a criar autoridade no digital e posicionamento também. Com o tempo, você criando isso daí, trabalhando a sua mídia, a sua rede social, você poderia muito bem subir o valor da sua aula, porque teria pessoas te procurando na internet. Entendeu? E aí, se as pessoas estão te procurando na internet, estão te pagando o mesmo valor da hora aula, você fala, caramba, velho, acho que para eu poder compensar
continuar compensando em atender essas pessoas no presencial, eu vou ter que subir o valor. Então, quanto mais público você gerar no online, né? Quanto mais autoridade você criar no online, mais você tem a possibilidade, vou nem falar que você tem a obrigação, mas você tem a possibilidade de você aumentar o valor da sua hora-aula como personal presencial, entendeu? Porque gerou a procura pelo seu serviço é tão alta que você vai acabar não dando conta. Aí o que você precisa fazer? Você precisa subir o valor do seu trabalho. Isso é normal, é comum, tá bom? Então, aí você vai construindo autoridade, isso daí demora um tempo, 6 meses, 1 ano, e aos poucos você vai subindo o valor da sua hora-aula. Então agora você cobra R$100, depois você vai cobrar ali 150, então você vai tirar aqui no mês, 150 vezes 6 vai dar 750. E aí se você sobe um pouquinho o valor da sua hora-aula, você saiu de 13.200 para 16.500, tirando aqui 30% vai dar provavelmente ali R$10.000 de lucro, entendeu? Então, cara, dá para você conseguir sim o R$30.000 por mês sendo personal trainer. Tem um caminho, né? Igual que eu falei, posicionamento, autoridade, você ser proativo, você estar no ambiente certo, e também tem a metodologia para você poder fazer tudo isso. Lembrando, claro, eu deixei aqui no começo do vídeo, se eu não me engano, a questão do anúncio, né, da CBMF, mas eu vou reforçar aqui de novo no vídeo. Se você quer se tornar um personal trainer, como esse é o assunto, não quer ficar 4 anos na faculdade, com uma grade curricular totalmente voltada para musculação, você precisa conhecer o curso da CBMF, o link vai estar aqui na descrição, e de fato, é um curso que te prepara para você poder ser autoridade no que diz respeito à musculação e fisiculturismo também, tá bom? Então, é isso, galera. Acho que deu para esclarecer muito bem o meu ponto de vista aqui, relacionado a personal. Claro que eu tô falando de uma forma assim, não tão dentro da área, não tão de forma específica, ou talvez não seja a minha melhor, muito provavelmente esse não seja o melhor ponto de vista, né? Nessa questão toda, mas é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, meu mano, pra você que deixou seu like, se inscreveu no canal, assistiu até agora. E é isso, tamo junto, galera, valeu, é nóis. Fui.